Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Introdução à Sociologia, né? E hoje nós vamos falar de cultura e sociedade. Antes da gente entrar no tema da aula, eu queria fazer um esboço, contar alguns exemplos, né, meio para empolgar vocês aqui dentro desse tema da cultura. Vamos ver se eu consigo, né? O que é cultura, né? Como a cultura se manifesta, que partes elas têm, né? Vamos tentar relacionar essas coisas na aula de hoje, ok? Então, primeiro, definição de cultura. É muito complicado definir cultura, a gente vai ver isso agorinha. Mas anotem essa daí. Trata-se de um conjunto de conhecimentos, valores, símbolos, tradições, ideias e costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, étnico, religioso e assim por diante. Tá? Essa definição é bem abrangente, porque vocês vão ver que é cheio de mimimi, tá? Quando a gente fala de cultura. Mas vamos lá. Quais são as características da cultura? Bom, ela tem um mecanismo adaptativo, né, que significa que os indivíduos eles são capazes de mudar os seus hábitos para se adaptarem ao meio onde eles vivem, o que produz manifestações de mudanças culturais. Ela tem um mecanismo cumulativo, as gerações mais antigas transmitem esse conjunto de conhecimento às gerações seguintes, criando uma continuidade dos costumes naquele grupo. Nessa transmissão, a cultura perde alguns elementos, mas incorporam outros aspectos sendo transformados. A gente vai ver isso lá na frente também, vai ficar mais claro. Transformação permanente, a cultura não é estática, pois é influenciada por novos hábitos e maneiras de pensar que surgem com o desenvolvimento do ser humano e da própria sociedade. Tá? Vamos lá. Quais são os elementos da cultura? Bom, a cultura a gente pode definir de duas formas, como cultura material e imaterial. Cultura material, ela envolve todas as produções culturais que têm como resultado objetos físicos, são exemplos de elementos da cultura material, as construções, as obras de arte, pintura e escultura, o vestuário de um povo, os utensílios típicos usados diariamente em suas cidades, embarcações, meios de transporte e etc. Já a cultura imaterial trata-se dos elementos que não têm resultado material. Como exemplo, a gente pode citar as tradições, festas populares, os saberes, os valores partilhados por um grupo social, sua música e dança, as comidas, lendas e até mesmo o jeito de ser de uma população, certo? Então isso aqui é bem fácil de definir, né? A gente vê isso até quando fala dos patrimônios culturais de um povo, né? Por exemplo, sei lá, a gente pensa aqui que determinada construção arquitetônica é patrimônio cultural, né? E aí você vê que alguma festa, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo de Pirinópolis é patrimônio cultural, né? Imaterial. Que é uma festa, ela não tem propriedade material, né? Então vamos lá. E quem estuda a cultura? Bom, a cultura ela é estudada por vários grupos, tá? A antropologia é a primeira, ela estuda observando aí os padrões para entender a humanidade. A filosofia se ocupa, a sociologia se ocupa. Eu não vou ficar me detendo aqui em ler cada uma, não. Eu vou deixar esse slide disponível para vocês. Bom, quais são os tipos de cultura? A gente tem a cultura organizacional, que é de uma empresa, uma organização. A cultura popular, que é do povo, é a partir do povo, é espontânea. A cultura erudita, que vem de estudos e análises aprofundadas. A cultura de massa, essa o pessoal da escola de Frankfurt, os marxistas analisam bastante, que é as que os meios sociais, de meios de comunicação em massa produzem. A gente viu o conceito de massa, né, que é um quase grupo lá na aula passada. A cultura corporal, que manifesta os valores culturais, físicos dos seres humanos. E a cultura material, que a gente já até explicou aqui o tipo dela, né? Opa, tipo de cultura. Quem estuda? Bom, agora vamos ao que interessa, as manifestações culturais, ok? Bom, a cultura, então a gente viu, ela resume muita coisa com ela. Então nós vamos ver aqui as várias coisas que se manifestam com elas, tá? Tem vários aspectos que podem ser analisados como cultura. Né? A gente poderia cair no extremo até de falar que tudo é cultural. A gente vai discutir isso também lá pra frente, mas vamos ver alguns aspectos aqui pra gente refletir junto. Então vamos lá. Religião. Religião, ela é um aspecto cultural, tá? A forma como você vai se conectar com o divino. É próprio do homem essa questão da religião, né? E a gente pode ver algumas religiões aqui, e aqui eu estou tratando com diferenças, tá? Eu vou trazer coisas que são diferentes e assustam um pouco, só pra gente ver como é abrangente a coisa, né? Então, a religião, a gente tem aqui o povo judeu chorando, na verdade rezando, né? No Muro das Lamentações, fazendo seus pedidos aí, às vezes escrevendo até papeizinhos, enfiando dentro do buraco do muro, né? Do resto do que sobrou do Templo de Salomão. Porque nós temos um monge budista meditando isolado, né? Ali tentando alcançar, né, o nirvana a partir do equilíbrio mental, o controle das emoções e a superação do eu.
né? Aqui nós temos um muçulmano, na verdade dois, né? Rezando, curvados, apontados para a direção de Meca, né? Recitando ali trechos do Alcorão. Então são formas de religião que são bem diferentes das nossas, deu pra ver isso aí, né? Do mundinho que a gente tem. E é tudo uma questão cultural. Na hora que a gente fez as estruturas aqui vai elucidar bastante. Aqui nós temos um festival em honra a Lord Ganesha, né, que é o filho de Shiva, do hinduísmo. Né? Então o pessoal aqui fazendo longos carros e carregando com a estátua do deus de cabeça elefante, porque é um deus que não se esquece. Né? A arte também varia, né, de acordo com a cultura. A gente começa aqui com arte rupestre, lá das cavernas. Né? E olha que legal, a gente tem aqui, por exemplo, um caçador e tinha um cachorro acompanhando e duas crianças, e aí guerreiros armados aqui, né? Parece que está relatando uma caça ou uma festa, né? Uma coisa bem legal. A gente tem o artesanato, as famosas nega maluca ou nega da janela, típica da nosso artesanato do Nordeste, né? Também é uma forma de produzir a arte aí, né? A gente tem, por exemplo, uma arquitetura japonesa, né? Olha que espetáculo essa construção. Isso é um castelo lá no Japão, né? Do período feudal. A gente tem as literaturas de cordel também do Nordeste. O Nordeste tem uma carga cultural muito forte, né? E a gente tem aí suas literaturas de cordel, né? Pequenos livrinhos feitos por processo de xilografura. Você vai imprimindo as imagens ali, carimbando em vários livrinhos, né? Com uma história toda contada para ser cantada, memorizada também, né? Que você canta de tal forma que você consegue memorizar, né? E ela fica distribuída, pendurada em varal, no cordel, né? Pregada por prendedores. Aqui nós temos o famoso pagode russo, né? Aquela dança russa que a gente está acostumado a ver em desenhos, né? Então uma forma de dança totalmente diferente da nossa, em que inclusive eu não tenho mobilidade física para fazer. Bom, a culinária. A culinária também é uma manifestação cultural, né? A gente já começa aqui com um famoso bobó de camarão, né? Do povo nordestino também, uma comida aí tanto diferente. E a gente tem espetinho de barata na China, olha que maravilhoso, né? As baratinhas tudo no espetinho, ó, limpinha. Pode comer que você não vai pegar coronavírus. Aqui a gente tem o Fish and Fries, né, que é peixe frito e batata frita com ervilha. É um prato típico da Inglaterra. Olha só que coisa bonita. Eu comeria isso aí fácil. Aqui nós temos o ramen, né, que é uma sopa, um conjunto de comidas, um ensopado, né, japonês, né, que vai ovo cozido. Tem essa pecinha aqui que se chama Naruto, né, inclusive é daí que vem o nome do personagem. A carne de porco, macarrão, algumas ervas, né, caldo de carne. Então é uma comida aí que é bem diferente. Escargot francês, né, que nada mais é do que um caracol, né, ali deixado ali um tempinho ali no aquário, né, e aí você pode deliciar essa iguaria francesa aí, questões culturais. Então você pode olhar e falar eco do escargot, eco da barata, né, ou achar esquisito o fish and fries, né, mas é cultural. Dependendo da pessoa e do jeito que ela cresceu e foi educada, ela vai babar vendo isso aqui. Festas, né? Então as festas também são manifestações culturais, né? Existe um padrão de como celebrar, né? Então a gente já começa aqui com os bonecos de Olinda, né? Tão famosos no Carnaval de Olinda que é tão diferente do Carnaval do Rio de Janeiro, né? É outro tipo de manifestação carnavalesca, né? E eles têm esses bonecões aí que são muito famosos. No México nós temos El Dia de los Muertos, né, em que as pessoas fantasiam de caveiras, né, e acreditam que os mortos, os seus parentes mortos, vão sair vagando aí nas ruas. Então eles organizam altares com as coisas desses mortos, né, para lembrar desses mortos. Levam a comida preferida dos mortos, né, do parente morto da família ali, até o túmulo, né, enfeitam a cidade todas com caveirinhas, né. Isso parecia algo bizarro, né? Sua tia carismática ou evangélica deve falar que isso é do diabo, né? E pelo contrário, El Dia de los Muertos é o jeito mexicano de celebrar o feriado católico de finados. Né? Então é uma festa religiosa, católica. Você pira? Pois é, manifestações culturais. O karaokê, né? E aqui nós temos essas duas beldades japonesas aqui, né? Exatamente mostrando pra gente esse hobby japonês, né? De sair do serviço e ir para um barzinho, tomar uma happy hour, né? Mas lá vai ter uma música e você pega o microfone e vai cantar a música junto com seus amigos, né? E aí vai pontuar quem acerta a letra, tudo. O karaokê dá pra ver até do jeito que a palavra está composta, uma coisa da cultura japonesa. Essa que é legal, parece que a Ku Klux Klan, uma ordem, né? Não aceita, tal. Na verdade isso aqui, né, é uma confraria religiosa, né? A confraria é uma associação de leigos, né, que
agem de uma determinada tradição, né? Ali no seu território paroquial. Né? Então, por exemplo, uma confraria que nós temos aqui em Anápolis ainda hoje, em Pirinópolis, por exemplo, são os chamados Irmãos do Santíssimo, não sei se vocês conhecem. Aquilo passa de pai para filho, tem toda a tradição, a associação, os documentos da associação, a roupa própria que usa. Só que é só terno com um jalequinho vermelho e ficam segurando vela. Né? Na Espanha o negócio é mais trabalhado aí, ó. E atrás aqui eles estão fazendo o papel deles, que é na festa da Semana Santa, eles estão carregando uma cruz gigantesca aqui, que é a cruz do Senhor, né, fazendo a procissão aí. Então só quem faz parte dessa confraria, que passa de pai para filha, que tem a honra, a oportunidade de estar participando. Aqui tem mais uma foto, aí atrás, eu acho que é outra confraria, porque mudou o uniforme, deles tocando tambor, e aqui vem uma imagem de um santo, e eu acho que é Nossa Senhora das Dores, né? Mas é uma imagem muito grande. A Espanha tem muito isso. São umas imagens gigantescas mesmo. Então você precisa de 10 homens de cada lado para carregar assim, né? E dependendo do lugar eles ainda carregam correndo. Tem uma coisa assim de cultura, tá vendo? Gestos, né? As nossas culturas também vão falar alguns gestos que a gente faz, tá? Afinal, isso aqui, né, todo bom italiano faz, né? E aqui a gente tem o cumprimento japonês, né? Você não vai ver um japonês abraçando alguém, beijinho pra lá, beijinho pra cá. Você no Japão, você toma uma espadada no bucho, né? Um japonês se cumprimenta à distância, curvando a cabeça, né? Se mostrando uma reverência. Em sentido contrário, a gente tem os esquimós com seu beijinho de esquimó, né? Passando o nariz um no outro. É totalmente diferente aí. Outro gesto interessante que a gente pode ver que é comum na sociedade árabe, naquela região toda ali arábica do Oriente Médio, né? Que é comum que amigos, quando saem juntos, amigos homens, quando saem juntos, se dão as mãos, já que eles estão juntos. Né? Então, sei lá, né? Sei um colega aí vai sair para conversar, ou vai numa livraria comprar um livro de sociologia, vocês vão de mão dada. Né? Aqui a gente vê exatamente como um negócio extremamente gay, homossexual, o homem não pode tocar em homem, né? E lá não, se dois amigos estão saindo juntos, é normal que eles deem as mãos e vão conversando juntos. Né? Aqui não tem nada a ver com homossexualismo. E é interessante, por quê? Porque o homossexualismo é uma ofensa muito grave na sociedade árabe. Então o homossexual ele é morto. Então lá eles não têm medo dessas demonstrações serem consideradas homossexuais, porque se ele está vivo é porque ele não é homossexual. Né? E já aqui, quando fica suspeita, a gente já tem medo do que o outro vai pensar e não sei o que, né? Outra interessante, eu gosto muito dessa, que é o haka. O haka é da cultura maori, da Nova Zelândia, né? Eles têm essa dança indígena típica, em que eles têm toda uma coreografia, né? Que é de batidas e cantos e uma coisa meio cultural e bem masculina, com pinturas e caretas e língua para fora, para mostrar medo. As tribos maori, antes da colonização inglesa, elas se preparavam dessa forma para a guerra. Então eles faziam a pintura de guerra, iam e faziam essas danças para assustar a tribo vizinha. Assim eles já começavam ganhando a guerra, né? Porque o pessoal já ia ter medo deles, porque a dança deles já ficou dessa forma. Apesar da colonização e as tribos terem se desfeito, eles ainda preservam essa tradição, fazem essa dança vestidos, né, de forma característica, né, para turistas, em festivais e tal, e mantém esse hábito, inclusive, por exemplo, em jogos de rugby, futebol e outros esportes que a Liga Neozelandesa participa. Quando eles vão, eles fazem a apresentação do haka, né, com quesito esportivo ali, para amedrontar os adversários, né? E sempre que eles fazem, todo mundo gosta muito, tira muito foto, e assim eles também preservam a cultura deles. Vamos lá? Opa! Vamos ver alguns esportes e jogos também. A forma de se divertir também é um aspecto cultural. Então a gente já começa aqui com um jogo totalmente diferente do nosso, que é o jogo de cricket. O cricket é um esporte mais consumido da Inglaterra. A Inglaterra inventou o futebol e o cricket. Só que o futebol pra gente ficou muito conhecido. O cricket não. Mas o cricket é muito querido na sociedade inglesa. Além do cricket, a gente tem o rodeio. O rodeio, ele é algo totalmente absurdo se você for falar de outra cultura. A gente já está acostumado, né? Mas nada mais é do que um maluco que sobe em cima de um touro e disputa quem vai ficar mais tempo em cima do touro, né? É um esporte, né? É uma brincadeira, um jogo, né? Podemos assim dizer, da nossa sociedade. Só que dependendo de quem vê, às vezes o cara que come escargot acha que a gente é maluco. Né? Aqui nós temos as artes marciais, em específico essa daqui
Eu sempre esqueço. Essa é a japonesa. Não é taekwondo. Ah, fugiu o nome. Sempre foge. É a que eu mais gosto e o nome dela foge porque eu misturo com outras coisas. Mas enfim, é uma arte marcial, né? Então, que é uma outra forma de esporte, é bem diferente. Hoje em dia está mais popular, vai abrindo aí, né? Só que essa daqui ela é diferente do karatê, do jiu-jitsu, nem mesmo do kung fu que a gente costuma ver em filmes. O karatê é mais famosinho porque tem as escolinhas de karatê, de taekwondo aí, né? De muay thai, né? Esse aqui é... Eu não vou lembrar o nome. Até o final eu lembro. Na Escócia, inclusive a gente não reconhece que é a Escócia porque ele está usando um kilt, uma sainha, né? Os homens têm os festivais deles. No festival é muito comum eles disputarem o arremesso de tora. Os caras levantam troncos de árvore e vê quem arremessa a tora mais longe. Né? Um negócio meio doido, meio bem másculo, né? É da cultura escocesa. Bom, a indumentária, a forma de se vestir também é algo ditado pela cultura, né? Então a gente já começa aí com a famosa burca, né? Que é essa roupa árabe, né? Muçulmana. Para alguns ramos muçulmanos, alguns mais agressivos, tá? O muçulmano em geral ele é exigente para com a veste da mulher. A mulher tem que se cobrir, né? Só que varia a forma como a mulher tem que se cobrir de um ramo para outro do Islã. A burca, essa burca que já na verdade ela já é, dependendo do Islã que observar, ela já é progressista. Nós temos a primeira burca, que é aquela que tem a telinha. Então você não vê a mulher. Aí você já tem essa segunda burca que permite ver os olhos. Aí você já tem a mulher que não utiliza a burca, mas utiliza a... acho que sari o nome, né? Que é aquela... Não, sari é a veste indiana. Mas ela utiliza aquele véu, né? Deixando só o rosto de fora, né? Então vai variar aí dentro da estrutura do islamismo. E aí, por que não falar do kilt? Essa, né, a gente pensa que saia é veste de mulher. Se um rapaz aparece de saia na faculdade, ele está fazendo um protesto porque ele é homossexual, né? No caso da cultura escocesa, não. É uma veste típica dos homens, né? Então é normal ver um homem de saia na Escócia. E aqui nós temos as roupas africanas, né? Como não falar, olha só que linda. Eu acho tão bonita essa foto, o sorrisão que ela tá. Né? Olha essa roupa toda colorida. O povo africano eles gostam de cores, né? Então a gente tem tudo muito colorido, muito detalhe. E aqui também a roupa da outra que já é de outra cor, com muito detalhe, amarelo, vermelho, laranjado. A da de cá é verde, laranjado, marrom. Ali do fundo azul, branco. A de cá a gente consegue ver que é vermelho, branco, laranjado e azul, né? Então muitas cores, cores gritantes, né? É para o padrão africano. E tudo com muitos colares, né? Muitos coisas penduradas no pescoço, né? Então é essa forma tão típica africana de se vestir. Também já virou moda, né? A gente já tem muitas camisetas de estilo africano vendendo aí. E eu acho bonito. Muito bonito. Tô tentando passar aqui. Ah, essa aqui é legal. Na Austrália é muito comum você vai fazer vai fazer uma distância curta, vai fazer alguma coisa rápida ali, você vai descalço. Calçar-se é um negócio um pouco estranho na Austrália. Na verdade, hoje em dia já infiltrou, mas assim, andar descalço não é incomum. Então, por exemplo, a mulher foi no mercado e foi descalço. Né? Ou você vai ali na casa de um amigo e você vai descalço. É comum andar descalço na Austrália, eles têm essa coisa aqui, né? Só põe sapato se vai para algum lugar, ou algum trabalho que exige e tal. Mas ficar descalço é muito comum na cultura australiana. Diferente, né? Vamos lá, próxima. Ô, paciência. O direito, gente, o direito ele é uma noção, a própria construção do direito ele é uma noção cultural. A forma como as leis estão sobrepostas, a gente vai ver isso quando a gente for ver a diferença de folkways, mores e lei. O direito ele está ligado à própria cultura, à forma como se manifesta o direito. Então a gente está acostumado com o nosso direito, o nosso tribunal, tal, né? Que é um direito também moderno, kantiano, né? Aqui a gente tem alguns direitos, por exemplo, isso aqui é o caso de Galileu, sendo inquirido pela Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, né? Tendo uma outra forma cultural de direito, que hoje em dia a gente não está acostumado, né? Mas aí existiu, né? A Inquisição, feita de outra forma e tal, mas um direito. Mais romano do que o nosso, inclusive, hoje em dia. Aqui nós temos um samurai que foi apreendido, né? Foi derrotado e agora ele está num ritual ali de seppuku, também conhecido como harakiri, em que ele vai se matar. Ele é um ser desonrado, ele vai pegar essa espada e
enfiar no próprio bucho e suicidar-se. Aí, né? Ele foi condenado por desonra, então ele se mata. É uma forma de direito totalmente diferente, né? Forma de honra totalmente diferente, porque é de outra cultura. E a gente tem, além disso, o mouse tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Ah, isso aqui é interessante. Por exemplo, a mulher que é condenada na sociedade islâmica é flagelada em praça pública. E as pessoas vão para assistir, ó. Parece barbárie e tal, mas na cultura muçulmana a mulher se comportou mal, tem que ser punida. Assim prevê o Alcorão e o Alcorão é a lei. Né? Então o direito árabe, o direito muçulmano, ele está muito interligado com a realidade teológica desse povo. Então, viva as culturas, tá? Viva todas as diferenças aí, são detalhes acidentais, a gente vai fazer uma reflexão mais filosófica agora em cima, mas entenda, as culturas são todas muito bonitas, cada um tem o seu jeito de construir, e se você observar, cada uma tem um porquê de ser assim, e descobrir esses porquês de ser, essas coisas, essas diferenças e todas essas coisas, é muito legal. É muito, não só muito bonito, mas muito legal. É divertido você saber por que o outro faz desse jeito e tal. E pescutar, faz parte da investigação, né? Isso é muito bacana e eu espero que vocês gostem de fazer esse estudo, tá bom? Então agora vamos adentrar o conteúdo da aula propriamente dito. Isso aqui foi só para elucidar. Agora a gente segue com a aula propriamente dita. Foi dado o exemplo, acho que deu para contextualizar um pouco aí. Eu queria também dar um gostinho, né, para falar da cultura, que eu acho interessante, dar esse gostinho. É um estudo muito bacana de fazer, tá? Então hoje nós vamos falar de cultura e sociedade. Bom, nós vamos falar da natureza da cultura, a estrutura da cultura, os níveis de participação na cultura, os processos culturais e a cultura e a sociedade. Né? Então, o panorama final que nós vamos criar é esse. Bom, então vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, né? Primeira coisa, o que é cultura? Acho que essa é a primeira pergunta, né? O filósofo ele sempre começa definindo o que é aquilo. Às vezes ele vai perceber que a gente não está na Idade Média mais, no cenário escolástico, onde era possível definir tudo. Né? Então tem coisas hoje em dia na modernidade que são muito difíceis de se definir. Né? E é preciso aí fazer uma elaboração, deixar o fenômeno se mostrar, tentar tomar outro método. Mas a gente começa perguntando o que é o objeto, sempre, tá? Existem 160 definições de cultura que diferentes teóricos colocaram. Então é muito difícil explicar o que é cultura. Eu passei aquela primeira definição, que é uma definição mais geral, eu somei algumas definições, né? Mas basicamente cultura é um negócio aí bem extenso. A gente pode resumir daquela forma. Eu coloquei aqui de volta, a cultura pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos, ideais, crenças e valores que é transmitido de geração em geração. Né? Mas existem várias definições. E se você pegar o que a Lakatos vai falar lá no capítulo 7, que eu pedi para vocês lerem, né? Olha só quantas definições ela vai falar, né? Ela vai falar que o Edward Taylor falou que cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros atos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O Ralph Linton vai dizer que a cultura consiste na soma total de ideias, reações emocionais condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros adquiriram por meio da instrução ou imitação de que todos, em maior ou menor grau, participam. O Franz Boas, que tem a noção de difusão cultural, que a gente já vai ver agora, ele fala que a cultura é a totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam o comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social. O Malinowski, né, que combateu bastante o etnocentrismo, por exemplo, ele vai falar que a cultura é o todo global consistente de implementos e bens de consumo, de cartas constitucionais para os vários agrupamentos sociais, de ideias e ofícios humanos, de crenças e costumes. Né? O Kruber e o Kluckhohn, né, eles vão falar que cultura é uma abstração do comportamento concreto, mas em si própria não é comportamento. Eles já vão por outra via. Né? É tenso, inclusive. O Herskovits vai dizer que é a parte do ambiente feita pelo homem. Né? Uma ideia um tanto marxista, inclusive. Eu diria, não sei se ele tem influência marxista, mas parece. O Bills e o Reuger vão falar que a cultura é uma abstração do comportamento e não deve ser confundida com os atos do comportamento ou com artefatos materiais, tais como ferramentas, recipientes, obras de arte e demais instrumentos que o homem fabrica e utiliza.
O Felix Kissing vai falar que a cultura é o comportamento cultivado, ou seja, a totalidade da experiência adquirida e acumulada pelo homem, transmitida socialmente, ou ainda o comportamento adquirido por aprendizado social. Né? O Leslie White vai falar que a cultura ela é quando coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são considerados e interpretados num contexto extrassomático. Isto é, face à relação que tem entre si ao invés de com os organismos humanos. Né? O J. Foster ele vai falar que é a forma comum e aprendida da vida, compartilhada pelos membros da nossa sociedade, constante da totalidade dos instrumentos, técnicas, instituições, atitudes, crenças, motivações e sistemas de valores conhecidos pelo grupo. Assim, o Clifford Geertz vai falar que a cultura ela deve ser vista como um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instituições para governar o comportamento. Né? E o G.H. Mead, né, vai falar que são palavras, gestos, desenhos, sons musicais, objetos ou qualquer coisa que seja usada para impor um significado à experiência. Né? E tem várias outras definições aqui, várias, eu não vou ficar lendo não, porque o que eu quero que vocês entendam é isso, cada um tenta ver de um jeito. A gente viu algumas definições aqui que elas não aceitam, por exemplo, o resultado material. Então, aquela noção de cultura material e imaterial que a gente falou, tiraria o que é material. Ficaria só com a ação do homem. Né? Então, depende muito de quem que a gente está analisando. O fato é que os antropólogos entendem a cultura de forma muito clara. Apesar da cultura ser objeto da filosofia, ser objeto da sociologia, ser objeto, dependendo do que está sendo produzido culturalmente, é objeto de outras, por exemplo, a arquitetura, né, a literatura, a língua. Né? Apesar disso, os antropólogos eles consideram a cultura como um conceito básico e central da sua ciência. Esse conceito não se restringe somente a essa ciência, tá? Mas ele é o conceito central para eles. Por quê? A antropologia, e vocês vão ter aulas de antropologia filosófica, vocês vão entender o homem de forma filosófica, tendo por base as reflexões platônicas e aristotélicas e, sobretudo, com a noção medieval de pessoa, né? Que é uma noção que sem a qual os cristãos não seria possível se conceber no Ocidente. Bom, entretanto, a antropologia fora do cenário filosófico, ou seja, a antropologia sem ser antropologia filosófica, ela se deteve tentar responder o que era o homem. E tentar responder o que era o homem, ela tentou procurar algo que era próprio do homem. Né? E aí ela foi atrás do que o homem tinha que mais ninguém tinha. E ela chegou à conclusão que seria a cultura. Enquanto tem vários homos aí, né? O homo faber, que o Marx vai falar que é o homem que trabalha, outros vão falar que é o homo loquens, né? O Jorge Luis Borges tem uma que eu gosto muito que é o homo fabulans, outros vão falar do homo iuris, outros vão falar do homo ludens, né? Uns vão falar do homo sapiens, outros vão falar do homo sapiens sapiens, né? O homem que não só sabe, mas o homem que tem consciência de que sabe, né? O fato é que o homo cultus vai ser a resposta dos antropólogos. A cultura é a prova de tudo isso aí está contido. Então a cultura é o conhecimento que passa, que a gente vai criando e passando para a próxima geração. Né? De tal forma que cada geração não precisa descobrir a roda, mas ela vai pegar um conhecimento já construído aí. Bom, desta forma, os antropólogos então, eles vão se debruçar e entender o que é o cerne do homem, que é a cultura. Então eles vão começar a estudar a cultura. Né? Então vai ter antropólogo que vai ficar indo morar em tribo de índio para entender como os índios se comportam. Tem antropólogo que vai ficar tentando procurar cultura exótica para entender, comparando com a nossa, que é a cultura ocidental, né, que é uma cultura mais padronizada, hoje em dia graças ao conceito de globalização. E tem antropólogo que vai, inclusive, né, olhar comportamento animal para entender o que difere da gente. Né? Nessa tem um antropólogo que vai ficar olhando o comportamento primata para entender o que dita o nosso comportamento. Né? Então você sempre vai ouvir um antropólogo, por exemplo, falando o homossexualismo e o incesto são práticas que a nossa sociedade criou culturalmente, que são erradas, mas é muito comum que você pode notar isso nos macacos bonobo que praticam essas coisas, porque os macacos bonobo sentem prazer sexual e estão constantemente tendo relações sexuais, né? Mesmo entre sexos, porque o ideal deles não é reprodução, essa ideia de reprodução é uma construção cultural do patriarcado cristão e blá, né? E tal. Então é comum você ouvir essas coisas aí no meio da antropologia, mas eles estão tentando responder essa pergunta, o que é o homem? Voltou? O fato é que cultura vem do latim colere. Colere significa cultivar ou instruir. Ou melhor, vem do latim cultus, que é a forma flexionada aí, que é cultivo, instrução, certo? Que é a substantivação de colere, né?
é daí que vem cultura. Então cultura é algo que foi cultivado, algo que foi instruído, ou seja, algo que passa, tá? Algo que passa, né? É, a cultura ela tem basicamente, essencialmente, poderíamos assim dizer, três aspectos, tá? Ela tem ideias, abstrações e comportamentos. Então a cultura ela carrega ideias. O que eu acredito ser certo ou errado, os meus valores, né? A minha moral, né? Isso faz parte da cultura. As abstrações, né? Por exemplo, a, a forma de alegria, a forma de romance, a forma de submissão, a forma de comportamento, a forma de riso. Né? E comportamentos, que seria o comportamento propriamente dito, né? A ação propriamente dita que o homem faz. Então, a forma como eu festejo, a forma como eu demonstro este afeto e tal, são aspectos culturais. Então, a cultura ela tem essas três dimensões aí que a gente pode sentir. Entretanto, a cultura ela pode ser classificada como material e imaterial, a gente já falou disso, ou como cultura real e cultura ideal, tá? Porque tem coisas que são só parte da cultura real e tem coisas que são só parte da cultura ideal. A cultura real é aquela cultura propriamente dita, do povo, muito espontânea e às vezes muito distorcida, né? Que não dá para controlar, apesar de você ter toda uma ideia de cultura, né? Então, a cultura real, geralmente, os sociólogos contemporâneos eles ficam observando as modificações no Ocidente a partir dessa cultura real. Né? Tipo, é cultura na sociedade que se case. Mas vamos ver na cultura real o que está acontecendo. O povo está juntando. Opa, peraí, então há um choque aqui. E esse choque é exatamente porque é uma cultura ideal. A cultura ideal é aquilo que a cultura diz que é o certo, mas ninguém está fazendo, apesar da cultura dizer que é o certo. Parece até que ela está perdendo a força, né? Então, por exemplo, a questão do casamento dentro do cristianismo. É a forma correta, é o que a cultura ensina, mas na cultura real não está acontecendo. Então há esses dois choques, a cultura material e imaterial, a cultura real e a cultura ideal. Quais são os componentes da cultura? Do que a cultura é composta? Ela é composta de conhecimentos, coisas que você aprendeu e ensinou, né? Crenças, tá? Que é aquilo que você acredita, e valores, normas e símbolos. Vamos ver algumas definições. Conhecimento é conhecimento, né? Aquilo que você aprendeu mesmo, não tem muita sobre o que reflexionar. Agora, a crença, existem três tipos de crença. Existe a crença pessoal, que é aquilo que você acredita, me configura a sua cultura pessoal. Então, por exemplo, você acha que se deixar o chinelo virado, sua mãe vai morrer. Né? Existe uma crença, como eu posso dizer, declarada, que é uma crença pública, né? Então todos acreditam naquilo, né? Então, por exemplo, a crença de que pensar em algum aspecto aqui, que seria uma crença declarada, né? A gente pode pegar a própria fé católica mesmo, né? Nós acreditamos que fomos remidos por Cristo. Todo mundo segue isso? Não, mas nós declaramos abertamente, não é mais algo pessoal, é algo do grupo, né? E por fim a gente tem a crença pública, que é aquela que todo mundo vai dizer publicamente parte dela como pressuposto, né? Por exemplo, a crença de que todos os homens são iguais, né? De que todos os homens nascem livres, essas crenças nesse sentido. Os valores eles também podem ser determinados de duas formas. A gente pode determinar os valores como dominantes e secundários. Valores dominantes são aqueles que são dominantes, né? Eles regem a sua forma de agir. Então, por exemplo, você tem que tratar o outro bem, né? Ou você tem que ser educado, ou você não pode matar alguém, né? Esses são valores dominantes. E você tem valores secundários, que são regras que estão constituídas ali dentro dos valores, mas elas são menores, elas se ocupam de coisinhas menores, né? Faltar com elas não seria uma perversão tão grande aos valores. Fazendo um paralelo em catequese aqui, a gente poderia chamar de pecado venial, o que não é uma ofensa direta aos mandamentos, como pecado, mas só a nível de comparação, tá? O que seriam esses valores secundários? Então, por exemplo, o fato de que não fala de boca cheia, não fere os valores, entendeu? Mas fere, né? Só com a feridinha, entendeu? Mancou, né? Pois é. Aí nós temos as normas. As normas elas já estão baseadas mais com a forma de seguir a conduta, né? Então nós temos as formas ideais, né? Que elas vão seguir aquilo que mais se espera que se faça, né? E temos as normas comportamentais, que elas são, como eu posso dizer, o que as pessoas reagem mesmo e de certa forma a gente até tolera. Então, por exemplo, a norma ideal ela diz, né, que as pessoas devem casar-se para constituir família, né? A norma comportamental é aquilo que está acontecendo, né? Então,
a gente tolera pessoal que está juntado, né? Você não vai ver ninguém aí acusando alguém mal porque está juntado, né? É porque é uma norma comportamental, o comportamento está sendo seguido dessa forma. Bom, nós tentamos também os símbolos, né? Os símbolos são muito comuns na sociedade também, né? Como a gente vê os símbolos. Existem 3 tipos de símbolos, tá? Os símbolos arbitrários, os símbolos partilhados e os símbolos referenciais. Os símbolos arbitrários são aqueles que não têm nada a ver com o próprio objeto simbolizado, mas foi atribuído um valor nele, né? A gente pode pensar que é a cruz, né? A cruz é um instrumento de tortura, é a gente que olha e vê a salvação, o Cristo, o cristianismo na cruz, mas é arbitrário. Nós temos o símbolo partilhado, né? Aquele que mais de um associa, né? E porque mais de um associa, então cada um vai associar da sua forma, né? Então, por exemplo, palmas, né? Porque eu estou satisfeito. Mas se eu bato palmas na porta de um templo shintoísta, eu estou avisando aquela divindade que eu estou ali, tipo, né? Ou Jesus o que é o Zé, né? Os referenciais, eles são comuns para todo mundo. Então, né? O branco da paz, né? A glória da nação, né? A pomba da paz, a bandeira branca do arrego, né? E por aí vai. Enfim, as pessoas praticam, o que a maioria dos sociólogos vai colocar é que as pessoas praticam uma cultura, elas não têm uma cultura. As pessoas compõem a sociedade e as pessoas praticam uma cultura que está dentro dessa sociedade. Então a sociedade é composta de pessoas e de cultura. Por isso que é importante a sociologia. Mas as pessoas não têm cultura. A gente está falando isso errado, tá? As pessoas praticam a cultura, porque a cultura é a construção feita pelo povo e não algo que eles adquirem, né, nesse sentido de material, como se eu tenho a cultura. Cultura é o jeito que você está agindo, né? Então, ficar atento a isso aí. Bom, falado o que é a cultura, vamos agora falar um pouco sobre o relativismo cultural e etnocêntrico, tá? Então a gente viu que cada povo tem uma cultura e que essa construção vai ditar as normas e tal, certo e o errado, o tolerado e o não tolerado, né? Então, num lugar você pode comer espetinho de barata, aquela coisa tudo que a gente passou, né? Então agora eu vou fazer algumas perguntas baseadas nisso. E eu peço que o senhor ou a senhora aluna que está assistindo, o senhor ou senhorita, ao eu fazer as perguntas, pause o vídeo e reflita sobre cada pergunta. Pense consigo mesmo sobre cada pergunta antes de eu dar a resposta. Até para formular suas projeções filosóficas aí, né? Afinal, vocês são filósofos, vocês têm que pensar sobre as questões, né? As grandes questões, né? Trazer respostas aí para a sociedade. Então vamos lá. Primeira coisa, se tudo é cultural, o direito, a religião, os comportamentos, os gestos, as vestimentas, a comida, se tudo é cultural, e a cultura varia de um lado para o outro, então tudo é relativo? Pausa aí e pensa. Próxima pergunta. Como estabelecer valores perenes em um meio tão diverso? Vocês acreditam que existe uma verdade. A filosofia perene é essa, é uma só verdade que está sendo procurada, né? E aí vocês vão abarcando coisas da filosofia, da história da filosofia ao longo que ela vai passando, porque a verdade é única. Essa é a noção de filosofia perene. Como falar de filosofia perene nesse contexto? Pausa para pensar. Existe algo igual em todas as culturas? Ou todas as culturas são tão diferentes? Pausa para pensar. Voltou, quarta pergunta. O etnocentrismo, essa ideia de que a minha cultura está certa e a dos outros está errada, e eu vou ensinar os outros, né? Ele é bom ou mal? Pausa para pensar. Pensou? Então vamos lá. Pessoal, acho que a primeira questão que a gente tem é essa. Quando o pessoal começou a estudar cultura, né, eles estavam baseados no ideal darwinista de evolução. Então, uma vez que o homem biologicamente é igual, as culturas devem ser iguais, porque é o mesmo homem. E se há uma evolução que a gente pode observar aqui no homem branco, então os outros povos estão em períodos específicos dessa evolução. Se eles não têm as invenções científicas que nós temos, é porque eles estão atrasados na cultura deles. E cabe a nós, europeus, ensinar a eles a serem cultos. Então eu vou ensinar para o índio as coisas que ele não sabe, porque ele é atrasado. Perdão.
essa é a forma como a cultura tinha sido vista por muito tempo pelos sociólogos, até que surgiram os antropólogos fazendo essas perguntas que eu falei ali antes sobre o que é o homem, né? E eles falaram, não, a cultura, quem fez o grande nome para fazer isso foi o Malinowski, né? Falou, cada povo se desenvolve do seu jeito, não existe um padrão único de evolução. Então, de acordo com o contato, a forma que ele constrói, cada um se constrói do seu jeito, sendo assim, não existe cultura superior, todas as culturas são iguais. Quando ele jogou isso nesse cenário, e tudo passou a ser observado como uma representação cultural, então a gente caiu num relativismo, né, o chamado relativismo cultural. Ah, é porque para a sua cultura é assim, a construção da sua cultura. O marxismo abraçou isso, afinal, o marxismo precisava destruir a cultura ocidental, já feita a reflexão da escola de Frankfurt, né, o marxismo tardio, né, e eles observaram, não, é preciso abarcar isso para a gente poder fazer a desconstrução cultural e mostrar que é só uma verdade das muitas que tem. E isso deixa a filosofia perene em choque, porque se é uma verdade das muitas que tem, então a gente começa a se questionar quid est veritas, junto com Pôncio Pilatos, o que é a verdade então? Né? Sendo feito isso, a gente tem um problemão aí, né? E leva a gente a perguntar, mas existe algo que é comum a todas as culturas? E a gente vai vendo que parece que não. Né? Afinal, todas as culturas tem aspectos dos mais variados. Tem culturas que são patriarcais, culturas são matriarcais, culturas que não têm conceito né, específicos, culturas que não têm... tem coisas que não são iguais, né? Por exemplo, a própria morte, né? Tem cultura que é permitido matar, você enterra a sua criança, né? Os índios, você dá o seu idoso por polar comer nos esquimós, né? Então isso gera toda uma confusão, né? Do que é certo e o que é errado. Então a lei, a moral, seria só um aspecto aí de um povo narcisista que quer enfiar nos outros a sua cultura, né? E aí o cristianismo fica em xeque também, né? Bom, existem coisas que são comuns a todas as culturas. Pode procurar a cultura que você quiser. Toda cultura tem uma manifestação religiosa, uma forma de tratar com o divino, porque o homem é um ser religioso por natureza. Toda cultura vai ter uma constituição de família, seja ela na elaboração que tiver, mas vai ter. Toda cultura vai ter um apreço pela verdade. Você nunca vai ver uma mãe ensinando para o filho que mentir é correto. Nunca, em nenhuma cultura. Mentir sempre vai ser errado. Né? E mesmo nessas culturas em que você pode sacrificar o outro, né, ela está baseada num único detalhe da cultura. A vida humana é valiosa. Então, o que a gente consegue observar é que existem valores transcendentais, maiores do que a própria cultura, porque são maiores do que o próprio homem. E a gente consegue ver a própria lei se configurando maior do que o homem, escrita no coração dele, que é o que nós chamamos de lei moral natural. A gente vai ver isso em ética. Então, o que a gente tem que ter em mente é possível caminhar aí. Quando eu vou fazer filosofia perene, eu vou dialogar com culturas diferentes, eu tenho que me ater não a detalhes da minha cultura, mas a aspectos transcendentes, que estão além da minha própria cultura. E isso permite uma filosofia perene no meio cultural tão diverso e quebra o relativismo cultural, porque há coisas que não são relativas. Tá? E essas coisas são as coisas essenciais. E leva a última pergunta, o etnocentrismo é mal ou bom? Ele é mal no sentido de você achar que você é superior ao outro. Ele é bom no sentido que ele ensina você a proteger a sua própria cultura e não querer destruir a sua própria cultura. Taxar o etnocentrismo de totalmente mal e querer removê-lo é colocar a cultura numa autodestruição. E aí a gente vê congressos antropológicos que vão falar de religião e todas as religiões são boas, menos o cristianismo. Opa, algo está errado. Faltou uma reflexão profunda. Ok? Seguindo o bonde. Então, agora vamos seguir o bonde aqui, feita a devida reflexão colocada. Tá? Porque tem antropólogo que perde as estribeiras quando a gente vai trocar esses temas, né? Bom, quais são o que a gente pode dizer que é a estrutura da cultura? Como a cultura se configura, né? Primeira coisa, ela tem traços culturais, ou seja, traços culturais são coisas que você consegue observar quando você vai falar da cultura. Vamos pegar aqui um exemplo que a gente gosta bastante, pelo menos alguns de nós, que é a Folia de Reis. Né? Considere a Folia de Reis. Aqui a gente tem traços culturais. A bandeira é um traço cultural, a música é um traço cultural, a comida é um traço cultural, são aspectos. Né? Esses aspectos eles vão se unir e vão se tornar um complexo cultural. Tá? O complexo cultural são vários traços culturais aí reunidos. Então a Folia de Reis é um complexo cultural. Certo?
Esses complexos culturais, eles vão ditar padrões culturais que as pessoas vão ter que agir. As pessoas vão agir de uma determinada forma na Folia de Reis, né? Por quê? Porque o padrão cultural construído pelo complexo cultural vai ditar isso. Esses padrões culturais as, vão elaborar aí as configurações culturais, né? Que vai ser essas estruturas de padrões em que as pessoas vão ter. Então, a forma como os músicos se comportam, a forma como as crianças se comportam, a forma como as mulheres se comportam, vão criar essa configuração cultural. Essa configuração cultural vai se dar dentro de um espaço onde todo mundo tem a mesma forma de agir. Essa é a área cultural. Então, por exemplo, a Folia de Reis é no Brasil todo? Não. Em que parte? É só no Cerrado? É no Nordeste? Nesse espaço há uma área cultural, onde os indivíduos estão iguais, ok? E aqueles que não dizem respeito a isso, ou seja, aquela minoria que faz uma cultura diferente dentro desse aspecto maior, onde a maioria faz, é a chamada subcultura. Então, por exemplo, no meio aí de toda a cultura de Folia de Reis, a gente tem alguém que faz, né, tem outra festa que ele faz, uma subcultura, porque ele não está dentro do complexo da coisa, certo? Então essas seriam as estruturas que a gente consegue observar. Bom, quais são os níveis de participação na cultura? Isso aqui é importante, né? Como participar da cultura? Bom, você pode participar de forma universal, tá? O que é a forma universal de participação da cultura? É quando você vai, como eu posso dizer, seguir uma regra que é para todos igual. Então, por exemplo, aquela autora coloca a proibição do incesto encontrada em todos os povos do mundo, salvo poucas e raras exceções. Andar vestido em uma sociedade, enterrar ou cremar os mortos, né? São aspectos que toda cultura tem, isso é universal, tá? É aquela coisa que a gente fala, todas as culturas serem iguais, né? Então tem coisas que são iguais. Você pode olhar que não, e ela vai ter um jeito de manifestar. Lembra que eu falava da própria forma dos esquimós? Os esquimós, o que eles fazem? Quando a pessoa fica idosa, está próxima de morrer, eles levam para os ursos polares atacar e comer. Mas eles caçam os ursos polares e comem os ursos polares. Então, por um canibalismo indireto, aquela pessoa vai viver para sempre neles, né? Então, há um respeito à vida humana aí, mesmo assim, né? Então, são valores universais. As especialidades, elas já são diferentes. As especialidades, elas vêm, como eu posso dizer, como hábitos culturais, né, com estruturas culturais, próprias só de um determinado grupo, né? Então, por exemplo, a saudação do escoteiro, ela coloca aqui, né? Mas a gente pode pensar em outras coisas, né? Aqui a Anápolis há muito, por exemplo, a cultura cristã, né, ligada aos encontros de formação cristã, né, que fazem eles se encontrarem no cumprimento, está dizendo a paz de Cristo, né? Então, isso está interligado a uma especialidade cultural. Você tem que estar dentro de um contexto para você participar daquilo, né? E por fim, as alternativas. As alternativas, ela quando existem valores próprios da sua cultura e valores não próprios da sua cultura, mas que você pode optar por eles, né? A autora coloca aqui, por exemplo, a mulher optar por saia ou calça comprida. Você optar por ser ou não vegetariano. Então a cultura ela permite mais um comportamento, você escolhe. Então é alternativo, né? E por fim as peculiaridades individuais, né? Que são aspectos da cultura da sua forma, a partir das suas capacidades que você vai viver, né? Então, por exemplo, ela coloca aqui, né? Apreciar ou não música, medo de andar de avião, habilidade manual de um artesão. Eu coloquei até um anão ferreiro aqui de RPG, né? Que aí configura também a habilidade com o gosto por jogar RPG. Então são coisas mais individuais, né? Então a gente está indo do universal para o particular aqui dentro dessas participações, ok? Beleza, agora nós vamos para um tema um tanto complexo, que é, passa, se eu não perco o time, que eu acabei de falar que é complexo, aí se você não passa, eu fico no vácuo. Um tema um tanto complexo que é a diferença entre folkways, mores e leis. Afinal, a cultura dita para a gente como a gente deve agir. Então a cultura constrói a gente. Uma pergunta que eu faço para você, você pausa e reflete um pouco aí também. O homem que faz a sociedade ou a sociedade que faz o homem? Agora que você voltou do seu pause aí, pensou, né, sobre a resposta, vamos ver algumas diferenças aqui, tá? O folkways, eles são padrões não obrigatórios de comportamento social exterior que constituem os modos coletivos de conduta, convencionais ou espontâneos, reconhecidos e aceitos pela sociedade.
O folkways, né, esse termo folkways significa o andar de um povo, de onde vai vir folclore, né, o costume de um povo, folclore, a palavra em português já por portuguesada folclore, né? O folkways ele vai configurar uma forma de agir que ela não é obrigatória e não agir como ela não vai trazer penas para você, penas severas, né? Entretanto, a sociedade vai ditar para você que folkways é esse. Então, por exemplo, se você cair não é nenhum crime. Você não vai ser preso porque caiu. Mas a gente vai rir das pessoas que caem, porque não é normal cair. Então você vai tentar não cair mais. Esse é o folkways. Tá? Não é uma moral. Mas, querendo ou não, há um mecanismo de conduta aí que a própria sociedade faz. Afinal, quem pisa na bola, a gente debocha dele. Então, por exemplo, existe um padrão de roupa. Né? Aí, eu acredito que essa roupa aqui é a mais bonita, a mais séria, mimimi. E aí chega um sujeito com uma roupa muito estampada, né? Toda floral, ou né, com uma roupa em padrão oriental. Né? Aí todo mundo vai tentar fazer uma piadinha com a roupa dele, né? Porque achando que é um engraçadão. Na verdade, ele só está seguindo um mecanismo social. Ele está ditando o que a sociedade diz para ele. Como robozinho, ele está reprimindo aquela outra pessoa que não está seguindo o padrão da sociedade. A gente faz muito isso. Um mores não é mores. Mores no sentido de meus amores, tá? Não é português, é latim, mores. O mores, eles são as normas moralmente sancionadas com vigor, tá? Então o mores ele já está diretamente ligado a algo que deve ser feito e não deve ser feito com sancionamento de vigor. Então aí sim, se você pisar na bola, vai ser feio. Todo mundo vai te julgar? Sim. Não é só um rir porque está usando a camisa ou porque caiu, tá? E, por exemplo, a gente pode pensar aqui, né, matar alguém, cometer incesto, roubar, levantar falso testemunho, né? É uma moral já construída da sociedade, são os valores da sociedade já propriamente ditos, tá? Só que isso pode não ser lei. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, né, vamos pensar em algo que é pecado, mas não é crime, né? É difícil pensar o que é pecado não é crime, porque geralmente a lei é mais abrangente do que a moral. A moral é natural, ela é mais essencial. Eu tô dando bobeira aqui, não falei. Usar pílula anticoncepcional não é crime, mas fere a moral cristã, né? E por que eu tô falando dessa diferença de ser crime ou não? Porque a lei vai tratar do que é o crime. A lei é diferente da moral. A lei, elas são regras de comportamento formuladas deliberadamente e impostas por uma autoridade especial. Né? Então, às vezes, há o choque da lei com a moral. E a gente vê aí, por exemplo, cristãos pedindo, né, para que não venha a se aprovar o aborto, né? Para que não haja um choque aí da lei com o mores, tá? Mas já há o focus, que é numa esfera menor, certo? Eu botei um quadro ali das pessoas fofocando, do autor moderno, né? Nesse sentido, que fofoca é focus, não é mores nem lei. Apesar da lei pedir, a mores pedir para não fofocar, a lei nem trata do assunto. Ok? Opa, foi no anão, volta. Por fim, os processos culturais, né? Como a gente constrói a cultura de uma sociedade. Isso também é importante a gente estar observando. Então vamos ver alguns processos culturais. O primeiro processo é o de mudança cultural, uma sociedade que se modifica. Aqui eu coloquei uma bela macumba, né? E já vai fazer sentido na hora que eu explicar. Mudança cultural, como é que funciona? Você tem um determinado costume, uma determinada forma de agir, uma determinada coisa em sociedade, e aí surge uma inovação a partir de alguma invenção, alguma coisa do tipo, né? Quando essa inovação surge, ela vai ter que passar por uma aceitação social. As pessoas vão ter que começar a abraçar aquilo. As pessoas não abraçarem aquilo que não vai valer, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no kilt, na roupa dos escoceses, né? De início a Escócia não tinha saia, tá? O filme Coração Valente está errado. Naquela época lá, os homens se vestiam como todos os homens da Europa. O kilt surgiu depois disso, mas ficou. Então ele surgiu como uma inovação, o kilt. Aí precisou passar para uma aceitação social. Os escoceses precisaram se convencer de que usar kilt era uma coisa de homem e era uma vestimenta masculina válida. A partir do momento que eles aceitaram aquilo, então foi preciso passar por uma eliminação seletiva. Então foi preciso excluir as outras formas de vestimenta para ficar só com essa, né? E depois que isso foi feito, você fica já que sobrou só o kilt, aí você faz uma integração cultural. O kilt passa a ser cultura, entendeu? Então é basicamente isso em sociedade, né?
Quando surge uma inovação, de início ninguém quer, aí você vai regulamentar aquilo, né? E vai eliminar o que tinha antes e vai integrar aquilo na cultura. Esse é o processo de mudança social. Existem outros processos. Por exemplo, o de difusão social. Difusão cultural, quer dizer, estou falando social onde é cultural. Difusão cultural, né, que foi pensado pelo Franz Boas, que é quando você tem uma cultura que ela espalha a ideia dela. Então a gente pode pensar o próprio cristianismo, a difusão cultural do cristianismo, né? Além da difusão cultural, a gente tem a aculturação. A aculturação ela é o choque de duas culturas e o resultado que ela gera. Ela consegue gerar 3 resultados. O primeiro é a assimilação, quando uma cultura abraça o hábito daquela outra cultura e para de fazer o que ela fazia antes. Então vamos supor que os romanos, né? Os romanos adoravam os deuses. A partir do momento que o cristianismo assim entra na cultura, há uma aculturação, né? Ou, nesse contexto, os romanos vão parar de adorar os deuses deles para adorar o único deus do cristianismo. Então houve uma assimilação. Ele pegou um aspecto da outra cultura para ele, que substituiu a dele, ok? Aí há o sincretismo. O sincretismo é quando você pega aspecto da sua cultura, aspecto da dele, mistura e cria uma coisa nova. Essa é a macumba. A macumba ela tem aspectos do catolicismo, de cultura indígena e de cultura negra, tudo misturado. Então a macumba é uma coisa bem brasileira, podemos assim dizer, né? Então tá ali. E aquela dali, inclusive, está muito bonita, com umas rosas, taça de vidro. O Exu que vai pegar ali é grande fino. E aí, nós temos a transculturação, ela é diferente do sincretismo. Porque o sincretismo, você vai misturar na sua cultura aspectos da sua cultura e da outra. Na transculturação, você vai dar um aspecto da sua cultura para ele e ele vai dar um aspecto da sua cultura para você. Então vamos pensar aqui, por exemplo, em Anápolis, né, que veio tanto árabe para cá. Né? Os árabes vieram para cá e trouxeram a esfirra e o quibe. E a gente assimilou isso para nossa cultura. Só que a gente ensinou para eles o arroz com feijão e eles assimilaram isso para a cultura deles. Então houve um processo de transculturação. A gente trocou aspectos da cultura um com o outro. Isso tudo são processos de aculturação, tá? E por fim nós temos o processo de endoculturação. O processo de endoculturação é quando você ensina um indivíduo a sua cultura por meio de processo educativo. Então, na verdade, a escola nada mais é do que um processo de endoculturação, em que você está ensinando para o indivíduo a sua cultura. Você vai passar para ele o que é certo, o que é errado, como a gente se veste, o que a gente faz, até que ele assimile toda aquela cultura para ele e passe a se comportar de acordo com aquela cultura. Né? É basicamente o que a gente faz com todas as nossas crianças para seguir a nossa cultura. E a gente poderia fazer isso com um estrangeiro, né, também, até ele se tornar um brasileiro legítimo. Né? Certo? Então é isso que eu tinha para refletir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E amanhã nós vamos fazer aí a nossa próxima aula, que nós vamos falar de estrutura e organização social, que configura o capítulo 8 da professora Eva Maria Lacatos. Então leio junto com a aula, tá bom? No mais, bom descanso e um grande abraço. Tchau, tchau.